os abençoados ou os não abençoados. É um tema gostoso, é um tema que nós gostamos. A bênção é com a gente mesmo. Falar de bênção, puxa, eu gosto muito, quero, e não está errado não. A questão é discernir os abençoados ou os não abençoados. Os abençoados são aqueles que não, nós aprendemos aqui, não ouve a voz da impiedade, que tem cara de religiosidade, que não anda no caminho de pecadores. Os abençoados são aqueles que não se associam com escarnecedores. Nós já aprendemos isso. Agora, os não abençoados ouvem os ímpios, tem prazer nos ímpios. Os não abençoados vai para o caminho dos pecadores. Os não abençoados se associa com escarnecedores. Amém? Eu estou no Salmos 1, versículo 2, nós estamos, versículo de número 2, Salmo 1, versículo 2, acharam, encontraram? Como é que começa aí? O versículo 2, fala para mim. Mais pessoas podem falar? Antes, ou ao contrário, outra versão fala ao contrário, antes, ou ao contrário de alguma coisa que foi falado antes, ou antes, e aí é o que nós começamos a conversar aqui sexta-feira. Ou seja, antes de não ouvir os ímpios, antes, diga antes, então os abençoados antes, alguma coisa, falarei já, os abençoados antes de não ouvir os ímpios, antes de não parar no caminho de pecadores, os abençoados antes de não se associar com escarnecedores, antes, e isso me tirou o sono esses dias, esse antes, essa preposição, antes. Por quê? Veja bem, antes de eu deixar mais intenso isso daqui, quero que você entenda, antes, se você não tiver fundamentação para dizer não para os ímpios, se você não tiver base, me acompanha aí, se você não tiver base para dizer não para os pecadores, se você não tiver assim, enervadura espiritual, nervos espirituais, para dizer não para os escarnecedores, não tem como, irmão. É primeiro um fundamento, tem que haver um fundamento. Então o Salmo 1 começou pelo fim. O Salmo que nós estamos aqui lendo, ele começa pelo fim. Como é que ele começa? Ele começa assim, ó: bem-aventurado ou abençoados os homens, os abençoados que não ouvem ímpios. Abençoado os homens que não param no caminho de pecadores. Abençoados os homens que não se associam com escarnecedores. Isso é o final, isso é a conclusão, isso não é o começo. O começo é o antes. Olha para o verso 2 agora aí. Olha para o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei. Olhe para mim agora aqui, queridos. Então, quando o meu prazer, quando o meu viver é a vontade do Senhor, dizer não para os ímpios é fácil. Algumas pessoas aqui encontram os ímpios no boteco, ou na padaria, na lanchonete, e fica excitado, fica fermentado com a vontade de fazer o que eles fazem. É só ouvir uma música ímpia que a pessoa fica com saudade daquele tempo, porque não tem prazer na vontade do Senhor, na lei do Senhor, não tem prazer nisso. Quando você não tem prazer na lei do Senhor, você não tem força, meu irmão.
Logo você vai ser uma pessoa o quê? Não abençoada, não abençoada. Você pode trabalhar o que você quiser, pode fazer as melhores faculdades, pode ralar o que você quiser. Se você não tiver prazer na lei do Senhor, você não consegue dizer não para a impiedade. Não consegue, você não tem força. Você não tem força para dizer não para as baladinhas carnais, sensuais que aparecem para você, e aparece sempre, né, meu irmão? O dia que você promete 1 milhão de coisas, lá aparece o filho do cão. O dia que você acorda pela manhã e fala assim, hoje vai, hoje eu me consagro, hoje eu vou me consagrar, aparece um filho do cão, convidando você, e fala assim, não precisa nem pagar, que eu pago tudo, é boca livre. Ou seja, meu irmão, para você ceder aos prazeres carnais, aos prazeres mundanos, geralmente é boca livre no começo. Você está pegando? Não, você não tem como vencer, não dá, meu irmão. Eu sei que você vai ouvir essa palavra, vai fazer um montão de promessas, mas se você não tiver prazer, se você não falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia, por favor, eu não tenho força, você não vai ter prazer na lei do Senhor. Antes, o prazer do abençoado é a lei. E o que é a lei? O que é a lei? Olhe para mim, presta atenção, que eu vou falar de novo. A lei do Senhor não são os 10 mandamentos. A lei do Senhor é a vontade. Não é a literatura bíblica, meu irmão, por favor. A lei do Senhor não é a literatura bíblica. Quer ver só? A lei da gravidade. A lei da gravidade está na Bíblia? Não. E é uma lei? É. E se é uma lei, não é a vontade do Senhor? Não existe lei da gravidade lá na Lua. Ou é diferente, não é igual daqui, é outros cálculos. Então a lei da gravidade é a vontade do Senhor, não foi o homem que inventou, o homem descobriu a lei da gravidade. Então existem muitas leis verdadeiras, a lei do aquecimento, a lei das medidas e dos pesos, várias leis existem, meus irmãos. É a vontade do Senhor, não é o texto, não é a literatura, não é não matarás, não roubarás, não é isso, isso é apenas a pedagogia. Acordemos, é a vontade. Então eu pergunto, o seu prazer é a vontade do Senhor? Porque o abençoado, o prazer está na vontade. A minha vontade é cheirar esse pó aqui. A minha vontade é tomar esse engradado de cerveja. A minha vontade é tomar esse litrão de uísque. A minha vontade aqui é transar com todas as mulheres gostosas. A sua vontade é uma, a de Deus é outra. É outra. Antes, o prazer do abençoado está na vontade do Senhor. E essa lei não é o texto é bom, o texto é ótimo, eu amo o texto, mas o texto nem sempre é a vontade. Presta atenção, o texto nem sempre é a vontade do Senhor. Presta atenção, gente. Alguém pegou o Salmo 91 e falou assim para Jesus, os anjos vão te proteger. Quem aqui sabe que os anjos são anjos da guarda? Quem sabe disso? Que o anjo guarda? Quem sabe? Levanta a mão. Levanta a mão, meu irmão, você não sabe disso? O anjo não guarda? O anjo não protege? Os anjos não protegem? Quem sabe? Levanta a mão então agora. Levanta a mão. Pois é, são anjos que guardam, que protegem. Mas naquele caso ali, os anjos iriam proteger Jesus? Não, ali não era a vontade de Deus. Percebeu o texto? O ser pegou o texto. Que ser foi? Qual foi o ser? Quem? Quem pegou? Fala para o seu vizinho, o diabo. O diabo pegou o texto e falou assim, os teus anjos vão te guardar e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Foi o texto, mas não era a vontade. Percebe, meu irmão, esses ímpios que eu estou aqui te ensinando, já tem algumas semanas, são ímpios religiosos. Acordem, por favor, meus irmãos, acordem. Eu já ouvi Deus falar comigo na boca de mula.
Eu já ouvi Deus falar comigo na boca de drogado. Já ouvi. E Deus me falando comigo assim na boca, porque o drogado não sabia, mas eu sabia que era Deus. Deus já me corrigiu tremendamente através de filmes, o próprio Deus falando comigo. Então o seu prazer, quando o seu prazer é a vontade do Senhor, Deus fala com você através de um filme, através de uma canção. Não tem que ser religiosa não, Ele fala com você. A questão é se o seu prazer é a vontade do Senhor. Essa é a questão. Quando o seu prazer é a vontade do Senhor, se a mula falar, eu entenderei. Ou melhor, se a mula relinchar, eu entendo o que ela fala. Então antes, o abençoado, antes de qualquer coisa, o prazer dele é a vontade. É o querer de Deus. Aí você não possa assim especificar mais, mas dentro de você tem paixão por Deus? Você quer que o seu filho sirva ao seu Deus também? Você quer passar esse Deus para frente? Há isso em você. Eu não estou perguntando se você é honesto, se você é íntegro, isso que se lasque. Eu não estou nem para isso. Se você é honesto, se você é íntegro, isso não vale nada. No céu haverá pessoas honestas e no inferno também. No inferno também. O abençoado tem prazer na vontade. Então nessa noite, eu quero que você pense nisso. O seu prazer é na vontade. O seu prazer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é prazer em ouvir os grandes pregadores. Gente, existem palestrantes e oradores, irmãos, que é delicioso ouvir, mas depois que ouviu, vai para casa e dorme e esquece. Não é o pregador bom que faz Deus abençoar você, querido, por favor, pelo amor de Deus. Não é o pregador bom que faz Deus te abençoar, é você ter prazer na lei de Deus que abençoa você. Os abençoados têm prazer. Aí algumas pessoas pensam que se ouvirem grandes pregadores, não muda nada. Os grandes palestrantes, os pregadores famosos, não vai mudar nada na sua vida, nada, vai continuar tudo igual. Às vezes você fala assim, eu faço tudo certinho, como diz o figurino, eu faço tudo direito, como diz a lei escrita, a lei moral, eu faço direitinho, e por que comigo dá errado? Puxa, eu faço tudo que o fulano faz, mas na vida do fulano funciona, e na minha vida não funciona. É que existe um espírito dentro dele que não há em você. Existem muitos de nós que apenas decoramos, nos habituamos ao fazer. Aí você fala assim, puxa, o fulano A faz as coisas assim, e dá certo. Eu faço as coisas igualzinho o fulano A, e comigo não dá certo. Resposta, é o prazer aqui dentro, nas entranhas, aqui no interior, há prazer. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho isso não, sinto muito, pastor, está bom a palavra, eu entendi certinho, mas eu não tenho. Então fala para ele, fala, meu Deus, quando eu sair daqui, eu quero mais é curtir meu carro. Fala para ele, Senhor, eu sinto muito, mas quando eu saio daqui da igreja, Senhor, eu quero curtir minha televisão, quero assistir os esportes todos, eu quero mergulhar naquilo lá. Senhor, quando eu sair daqui, eu quero é comer, eu sou viciado em comida, eu quero comer, meu Deus. Quando eu sair daqui do culto, Senhor, eu quero é namorar, flertar com todas as meninas que eu puder. Fala para ele, mas fala, Senhor, eu sinto muito, meu Deus, eu queria ter prazer em Ti, mas não tenho, me ajuda, me socorre. Foi o que aquele homem disse lá em Mateus capítulo 14, o homem estava com um filho endemoniado, e não conseguia resolver a questão, chegou para Jesus, conversou com Jesus, Jesus então revelou que ele não tinha fé, e ele falou assim, me ajuda na minha falta de fé, realmente não tenho fé, me ajuda por favor, me ajuda na minha falta de fé, e Jesus o ajudou,
e libertou o filho dele. Mas ele confessou que não tinha fé. O que é fé, meu irmão? Fé não é crença. Ei, você que fala assim, eu tenho uma fé muito forte. Quem fala que tem uma fé muito forte não sabe o que é fé. Primeiro porque a fé nem precisa ser muito forte. Tem que ser só fé. Só fé. Não tem fé grande e fé pequena, não existe isso. Fé verdadeira, existe fé falsa, grande e pequena. Fé verdadeira, fé mesmo, é como um grão de mostarda. Que tamanho é o grão de mostarda? Que tamanho que é o grão de mostarda? A menor das sementes. É quase um pó. É quase um pó. Viu? Então para com essa conversa, tem uma fé tão grande. Porque faz o sinal da cruz? Porque reza 4 Pai Nosso, 3 Ave Marias, é por isso? Isso não quer dizer nada, o capeta faz também. Então peça, Senhor, esse prazer que esse homem está falando, eu não tenho. Eu não tenho esse prazer. Eu não sei o que é esse prazer, meu Deus. Eu queria saber, eu queria sentir esse prazer na tua vontade, mas eu não sei. Então fala, peça, peça. Reconheça que você não tem esse prazer todo e peça. Meu irmão, não fuja dos problemas. Peça força. Não fuja. Irmão, quando você tem prazer na vontade de Deus, às vezes você é jogado na fornalha. Quando você tem prazer na vontade do Senhor, às vezes você é colocado dentro da fornalha, meu irmão. Então os abençoados têm prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Os abençoados têm prazer na lei, na vontade. Diga vontade. E a vontade nem sempre é o que está escrito. A vontade é o Espírito. Não é a lei que nos importa, é o Espírito da lei. Por que os 10 mandamentos se tornaram 2? Porque não foi isso que Cristo fez? Ou você não sabia? Os 10 mandamentos na boca de Cristo virou 2. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Paulo pegou os 2 e transformou só em um. O Espírito da lei é o amor. É o Espírito da lei. A vontade do Senhor é o Espírito do Senhor, a mente do Senhor. Para onde o Senhor quiser te levar, você vai. Para onde o Senhor quiser te levar, você irá. Ou é do seu jeito, você come o que quiser comer, bebe o que quiser beber, pisa onde quiser pisar. É assim que você é governado, meu irmão? Então existe a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é a nossa vontade. A nossa vontade é que tem que se tornar a vontade do Senhor. Ou a vontade do Senhor é que tem que virar a nossa vontade. É a vontade do Senhor que tem que encarnar aqui. Então os abençoados têm prazer. Vamos falar de novo essa palavrinha, diga prazer. Vai, prazer. Vibrando agora assim, prazer. Aí eu espero que você nunca esqueça disso. Não esqueça disso. Os abençoados têm prazer. Abençoados subindo, abençoados descendo, abençoados embaixo, abençoados em cima, abençoados no fogo, abençoados na água, abençoados na facilidade, abençoados na dificuldade, abençoados, meus irmãos, não importa, não precisa mudar as circunstâncias, abençoado é abençoado, não importa, meu irmão, mas nós, ó Senhor, para com a chuva, Senhor, para com o fogo, Senhor, para com a montanha? Não, as circunstâncias pouco importa, o que importa é o abençoado. O abençoado não reclama da subida, o abençoado não reclama da descida, o abençoado não está nem aí para o fogo ou para a água. Se passares pelo fogo, eu passarei contigo. Não é assim que está escrito? Se passares pelas águas, as águas o quê? Não vai te afogar, não vão te afogar. Ele não falou assim, que se você passar pelo fogo, ele iria apagar o fogo, falou isso? Ele não falou isso, não. Ele não falou assim, se você passar pelo fogo, eu apago o fogo. Não, ele não falou não. Se você passar pelo fogo, eu passo contigo.
Se você passa pelas águas, as águas não te afogam, eu te seguro. Isso ele prometeu. Ele não prometeu ausência de tribulação, mas ele prometeu presença constante. Abençoados têm presença constantes, meus irmãos. Ele não prometeu ausência de tribulações, mas ele prometeu que não te deixará, nunca. Ele jamais te abandonará, nunca. Isso ele prometeu, e ele não sou eu, ele é fiel, ele cumpre. Se ele falou que vai estar com você na subida, ele vai estar com você na subida. Se ele falou que vai estar com você na descida, ele vai estar com você na descida. Os abençoados têm prazer. Diga prazer. Então avalia nessa noite. Eu estou com prazer. Eu tenho prazer. Se você descobrir que não, então peça, tem misericórdia de mim.